E aí chegamos nesta terça-feira. Ministros de países da União Europeia fizeram... já ocorreu então, Américo? Opa, deixa eu já mudar aqui meu disco, porque eu estava dizendo vai ocorrer. Já ocorreu aquela reunião de emergência para discutir a crise migratória no território da Espanha, que fica localizado ali ao norte da África. Mais de 70 mil migrantes entraram no local na semana passada. Américo, então nos conte, por favor, o que exatamente foi dito, se é que alguma coisa publicamente já foi dita dessa reunião. Olá, Elisa, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Essa reunião já aconteceu entre os ministros da Justiça e do Interior de todos os países que fazem parte da União Europeia. Foi uma reunião de emergência convocada pelo governo da Irlanda, que é o país que está na presidência rotativa da União Europeia. Existem dois aspectos que foram discutidos, que são os dois aspectos emergenciais dessa crise. Em primeiro lugar, claro, a questão humanitária, como eventualmente a Europa pode mudar ou adaptar as suas leis e os seus processos para atender aqueles que dependem de um asilo político de verdade e evitar que as pessoas que não precisam de asilo político eventualmente tentem burlar o sistema para entrar na União Europeia. E teve um segundo ponto que também é muito importante para os europeus, que é o aspecto político, porque a questão da imigração é muito quente, é muito forte na política europeia, com muitos partidos populistas, especialmente aqueles de ultradireita, sendo sempre muito xenófobos, muito contra a imigração. E alguns países, justamente a Espanha entre eles, dizendo que é necessário que a Europa receba mais imigrantes porque a população do continente está envelhecendo, é necessário ter mais força de trabalho até para poder pagar as aposentadorias e os cuidados médicos dessa população que envelhece. O problema é que muitos partidos políticos fustigam aqueles governos da Europa por conta da imigração. E em vários pontos nós tivemos uma divisão da União Europeia, com muitos países defendendo a Espanha, oferecendo inclusive ajuda para a Espanha lidar com essa crise no enclave de Ceuta, que fica ali no norte da África, cercado pelo Marrocos, é uma pequena cidade, na prática, com 80 mil pessoas. E outros países criticando duramente a Espanha, especialmente de olho nos ganhos políticos internos que esses governos podem ter com relação a essa má vontade, vamos dizer assim, da população europeia e também a essa posição desses partidos populistas. E o que saiu dessa reunião, Elisa? Novidades nos dois campos. Em primeiro lugar, a Espanha confirmou que pelo menos 70 mil pessoas entraram ilegalmente em Ceuta na semana passada. A gente precisa lembrar que Ceuta tem uma população de 80 mil pessoas, então quase dobrou da noite para o dia a população do enclave. A Espanha, no entanto, diz que quase todos aqueles que entraram ilegalmente já retornaram ao Marrocos e aqueles que continuam de forma ilegal no enclave também vão ser expulsos. A União Europeia ofereceu, inclusive, mais ajuda para a Espanha patrulhar a fronteira com o Marrocos, um dos dois únicos pontos da União Europeia que tem fronteira terrestre com a África. O outro é um outro enclave espanhol, um resquício do colonialismo europeu na África, que é a cidade de Melilla. E do ponto de vista político, segundo o ministro do Interior da França, houve um apoio aos espanhóis e uma tentativa ali de evitar maiores divisões dentro da União Europeia. Os políticos, especialmente os espanhóis, estão culpando muito os traficantes de pessoas pelas ações e essa chegada de mais de 70 mil imigrantes ilegais em Ceuta. Infelizmente, nesse processo todo, o governo da Espanha confirmou hoje, pelo menos 75 pessoas morreram, ou nadando, tentando nadar para entrar em Ceuta, ou esmagados na confusão que se formou quando as pessoas tentaram atravessar a fronteira em grandes multidões. Muita gente, 7 dezenas, é muita gente. A imagem que você está vendo é uma imagem ao vivo. Enquanto o Américo está conversando com a gente, e eu já vou até te perguntar uma questão sobre a França, Américo. Nós estamos acompanhando aqui a imagem agora, 9 horas 51 minutos, uma imagem ao vivo na cidade de Ceuta, na Espanha. É uma cidade, vocês estão vendo do ladinho direito ali, tem um pouquinho de água, porque justamente é uma cidade litorânea. E é água salgada, tá? Porque ela fica ali na beira do continente mesmo. É um litoral
oceânico. E aí toda essa areia, vocês estão vendo a quantidade de gente que está ali deitada, sentada, e muita gente também à espera de alguma decisão e compreender o que vai acontecer daqui para frente. Mostrando aqui para vocês, ó, antes de chegar com o Américo na próxima pergunta, é isso aqui. Por que aparece a questão litorânea? Aqui, ó, gente, isso aqui é Ceuta, tá? Então você tem uma cidade modesta, até tem aproximadamente 80 mil habitantes, e ela, boa parte dela, faz ali margem com o oceano. Agora eu vou reduzir o zoom para você ver como a gente está falando. É interessante isso, porque se a gente não soubesse, você ia pensar que é só mais uma cidade marroquina. Até porque isso aqui é Marrocos, ó. Continente africano, Marrocos, e a Espanha está para cá. Estreito de Gibraltar, e aqui para cima começa a Espanha. Mas são duas cidades da Espanha que tem esse território ali fora do território espanhol. E uma delas é justamente Ceuta, que é a imagem ao vivo, que você estava acompanhando. Américo, falando sobre esse drama dos migrantes e toda essa questão de imigração ilegal, além do que a gente está acompanhando em relação a esses territórios espanhóis, a França, a informação que a gente tem é que a França resgatou dezenas de pessoas em um barco, e barco esse que pegou fogo no Canal da Mancha, é isso? Porque os franceses também enfrentam, né, uma condição bem sensível ali de imigração. Exatamente, Elisa. Essa questão do Canal da Mancha é muito sensível para os franceses e aqui para o Reino Unido, porque existe um contingente muito grande de imigrantes que chega até o litoral da França e tenta atravessar o Canal da Mancha para vir morar aqui no Reino Unido. Eles, ao chegarem aqui no Reino Unido, imediatamente pedem asilo e aí eles podem ter o direito de continuar por aqui pelas leis internacionais do asilo até que o caso deles seja estudado. A gente teve de janeiro até o comecinho de agosto desse ano, pelo menos 15 mil pessoas fazendo essa travessia de forma ilegal. E eles atravessam em barcos superlotados, às vezes até em botes de borracha. Em 2024, pelo menos 84 pessoas morreram no Canal da Mancha tentando fazer essa travessia muito perigosa. E o que aconteceu hoje? Um barco superlotado com 157 pessoas, 157 imigrantes que não tinham os papéis para poder entrar aqui no Reino Unido, estavam nesse barco tentando fazer essa travessia perigosa quando o barco pegou fogo, o motor do barco pegou fogo. E a Marinha da França, que faz o patrulhamento do Canal da Mancha, junto com a Marinha do Reino Unido, eles resgataram, usando 3 barcos, 2 franceses e um britânico, essas 157 pessoas que corriam o risco de morrer no naufrágio desse barco. É um número muito grande de pessoas que tenta fazer essa travessia buscando abrigo aqui no Reino Unido. Essa questão da imigração também tem um apelo muito forte na França e aqui no Reino Unido, especialmente com os partidos de ultradireita fazendo uma campanha muito forte contra os imigrantes. O novo governo aqui do Reino Unido, inclusive ontem, tinha dito que vai fazer todo o possível para acabar com essas travessias ilegais. Em primeiro lugar, por conta, claro, da pressão que os imigrantes colocam nos sistemas sociais aqui, mas também por conta desse tipo de risco, a possibilidade desses imigrantes, infelizmente, morrerem no Canal da Mancha ao tentar fazer essas travessias que são muito perigosas. Neste caso, felizmente, as 157 pessoas foram resgatadas e foram levadas de volta para um porto no litoral francês. Muito obrigada, Américo Martins, conversando com a gente, trazendo aqui essas questões que envolvem Ceuta, também emendando com as questões francesas.